sei se repararam que eu estive a filmar este cântico que eu não conhecia. Eu já tive a oportunidade de elogiar o cântico e não posso dizer que não o conhecia porque há uma hora atrás, mais ou menos, cantamos, mas foi aqui que ouvi a melodia do Salmo 19 e é uma melodia para guardar, porque guardando a melodia mais facilmente lembramos da mensagem. E é uma mensagem que nós não podemos esquecer. Na verdade, ela tem tudo o que de mais importante eu tenho para partilhar com os irmãos. Eu quero acrescentar alguns pensamentos, mas realmente nós já cantamos tanto o hino anterior quanto este cântico. Tem praticamente tudo o que eu trago na minha mente e que desejo partilhar convosco. Mas sim, eu quero acrescentar alguns pensamentos bíblicos acerca da importância de termos a lei do Senhor nas nossas vidas. E eu gostaria então de o fazer à luz de Romanos capítulo 3. Eu estou alegre por conhecer outras famílias da Igreja Batista de Miratejo. Já conhecia bem os pastores, já tenho convivido com eles. Uma igreja que eu tenho aprendido a admirar, a apreciar, a respeitar muito. Eu não conhecia. E o respeito vem pela história recente da igreja, pelo que eu vou vendo, o fruto nas famílias, e que tem sido também um estímulo, uma inspiração para famílias da nossa igreja e para a nossa família em particular. Então eu também estou feliz por poder estar aqui com a minha esposa, a Graça, o Pedro, que está lá atrás, há pouco estava à frente, mas ele não se tem sentido muito bem, mas estou feliz por ele estar aqui, e a Ana, e estarmos aqui a conhecer as famílias do Miratejo, podermos ter comunhão e assim também nos conhecermos melhor. Algumas caras eu realmente já conhecia, mas estou feliz por conhecer outros e conhecer um pouco melhor a história desta igreja. Então, eu convido os irmãos a abrirem Romanos no capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 2 versículos e a partir destes versículos nós vamos meditar na palavra do Senhor em outras passagens. E foi numa altura importante da nossa família, da minha vida, que eu pude pensar primeiro para mim, para a minha vida. Ao ler estes versículos, eu fui despertado sobre a importância de ler com atenção a Bíblia. Depois quis partilhar com os irmãos que eu estava a servir, a ministrar. Já pudemos ler toda a carta juntos e ir meditando, mas agora voltei a este capítulo e tem lições muito preciosas. Nós vamos ler então os primeiros 2 versículos e depois nós vamos orar. Qual é então a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que é um privilégio, é uma bênção podermos abrir a Bíblia mais uma vez, nesta manhã. E para alguns de nós é uma nova oportunidade de olhar para os mesmos versículos, para a mesma passagem e aproveitarmos a oportunidade de inculcar nas nossas mentes, de gravar nos nossos corações. Então nós rogamos, Senhor, a Tua bênção para este tempo. Sabemos que sem a ação do Teu Espírito, sem o Teu favor, sem a Tua graça, o nosso esforço é inútil. Por isso, ó Pai, rogamos que Tu abençoes este nosso desejo e este nosso esforço também de procurarmos ler, meditar, de aplicar a Tua palavra, e rogamos a ação do Teu Santo Espírito a auxiliar-nos, cada um de nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. É importante lermos com atenção a Bíblia e esta carta aos Romanos, ela é exigente, ela é um livro o maior, a carta maior que Paulo escreveu, e há quem a chame, que considere como uma constituição da vida cristã. Uma palavra, até para algumas pessoas da nossa sociedade, difícil de dizer, constituição. Há portugueses que têm dificuldade para dizer esta palavra. O
nosso primeiro-ministro, por exemplo, tem muita dificuldade para a dizer. Mas não é o único, ele não é só esta palavra, acho que muita coisa ele tem dificuldade para entender, mas nós estamos a olhar para uma carta que é densa, que é complexa, que é importante. É, na verdade, um conjunto de doutrinas, é um livro doutrinário, talvez o mais doutrinário que nós temos no Novo Testamento, um livro que tem sido chamado, portanto, de Constituição da Vida Cristã, e por Constituição nós entendemos ser a lei fundamental, é o fundamento para sabermos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres como cidadãos. Isso é a Constituição da República Portuguesa, tem lá os direitos e os deveres de cada cidadão, mas aqui nós encontramos os direitos e os deveres dos cidadãos do Reino de Deus. É uma carta doutrinária que ensina as leis de Deus à luz do Evangelho. Então, ensinar é uma experiência e uma evidência de amor. Um texto muito especial do Evangelho de Marcos está no capítulo 6, no versículo 34. Se quiserem abrir e marcar, sublinhar, é um versículo realmente um dos mais importantes para mim, como alguém que Deus tem dado a oportunidade de ensinar, de usar a voz, usar o tempo, usar às vezes a música, mas poder ensinar é uma expressão de amor. Porque o que nós lemos nesta passagem é que Jesus, ele viu uma grande multidão e sentiu compaixão por essa multidão. Olhou para essas pessoas e viu como ovelhas sem pastor. Precisavam de cuidado, precisavam dessa expressão de amor. E diz o texto então que ele se compadeceu e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Porque sentiu compaixão, passou a ensinar. Então o ensino, quando alguém nos ensina alguma coisa, ou quando nós queremos ensinar alguma coisa a alguém, é porque nos importamos, é porque cuidamos. Se alguém nos quer ensinar alguma coisa boa, é porque se preocupa connosco, é porque nos ama. Então o ensino é uma expressão, uma exposição de amor, é mostrar, olha, eu amo-te. E esta carta, portanto, sendo a mais doutrinária, sendo essa constituição da vida cristã, ela é uma expressão grande de amor por nós. Lê-la com atenção é importante. Ler a Bíblia com atenção, que é essa grande carta de Deus para a humanidade e para os crentes, é lermos acerca do amor de Deus por nós. É uma carta que influenciou e que tem influenciado a história da Igreja mais do que qualquer outro documento. É a carta aos Romanos. E ela é tão importante porque ela apresenta o Evangelho, essa notícia ou essa informação mais relevante e mais importante para a humanidade. E começa por apresentar a condição do ser humano, assim como nós já cantamos, que a palavra de Deus, os preceitos do Senhor são como um espelho para mostrar os nossos pecados, mostrar o nosso coração, e é isso que Paulo faz logo no primeiro capítulo, logo na abertura, mostra quem somos. E também neste capítulo, no capítulo 3 que nós lemos, a partir do versículo 10, diz: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Naturalmente nenhum ser humano busca a Deus e quer agradar a Deus. Nós todos estamos apartados dele e condenados nos nossos pecados. Esta é a condição da humanidade e por isso precisamos ser justificados, precisamos ser corrigidos, e é a justiça de Cristo que nos é imputada. No capítulo 5, Paulo começa, a partir ainda do capítulo 4, essa importante a doutrina da justificação em Cristo, ela começa a ser ensinada, explicada, e o processo de santificação à luz do Evangelho, a importância de vivermos de acordo com esse amor e respondendo a esse amor com gratidão, até chegarmos à glorificação, que também é apresentada, especialmente no capítulo 8, mas termina com essa linguagem também de glorificação ao Senhor, e é isso que nós aguardamos. Mas é uma importante carta que defende, que apresenta, que defende e aplica o Evangelho, que é chamado logo no primeiro capítulo de o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, na verdade não posso envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio, do estrangeiro. Esta é a mensagem que Deus usa, que Deus escolheu, que Deus tem usado ao longo dos séculos para salvar aqueles que creem. E para
entendermos melhor estes versículos, é importante o contexto, e nós vamos ver, porque tem esta expressão aqui do judeu, o que é ser judeu, mas vamos ler alguns versículos anteriores do capítulo 2, a partir do versículo 25. Começamos por falar dessa característica dos judeus, que os distinguia como um povo, a circuncisão que era feita nos homens. Então nós lemos assim no versículo 25 do capítulo 2: Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, à luz destes versículos que nós lemos aqui no capítulo 2, nós podemos fazer esta afirmação como que um resumo da principal ideia destes versículos, que o verdadeiro judeu não é aquele que foi circuncidado ou que é filho descendente de Abraão. O verdadeiro judeu, à luz desta palavra inspirada de Deus que Paulo escreve, é aquele que no seu coração anda de acordo com a lei de Deus. E um dos exercícios que nós fazemos, e por isso é tão relevante ler a Bíblia e meditar nela, e foi relevante para mim quando meditei nesta passagem há alguns anos atrás, e preciso voltar a ela recorrentemente, é o que é que isto tem a ver comigo, o que é que tem a ver com a igreja, o que é que tem a ver com os cristãos. Porque falar do verdadeiro judeu, o judeu e o cristão são povos diferentes, embora os cristãos sejam descendentes dos judeus, mas nós acreditamos que são povos distintos, são povos diferentes. O verdadeiro cristão, portanto, à luz deste texto e o princípio que podemos e a aplicação que podemos extrair daqui é que o verdadeiro cristão não é aquele que foi batizado e é membro de uma igreja local. O verdadeiro cristão é aquele que no seu coração anda de acordo com a lei de Deus. Este é o espírito que Deus quer que nós captemos da sua palavra e desta porção em particular. Não basta dizer que é cristão. Não basta ser membro de uma igreja. Não é suficiente passar pelas águas do batismo e participar da celebração da ceia do Senhor. Há algo muito mais importante e sério que Deus quer que nós entendamos acerca do que é ser verdadeiramente filho dele, povo dele. Se os judeus também são condenados e indesculpáveis, e é isso que nós percebemos no capítulo 3 e no capítulo 29 fica obviamente claro que os judeus, só por serem judeus, não eram indesculpáveis, mas se eles são condenados, então qual é a vantagem de nascer judeu? Qual é a vantagem de ser circuncidado? Qual é a vantagem de nascer com uma marca que diz ser povo de Deus? O texto diz que há muita vantagem, e diz sobre todos os aspectos. Versículo 2 diz que, principalmente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E a aplicação que vamos fazer à igreja é obviamente a mesma, é perceber que aos cristãos, a nós também nos foi dada a oportunidade de ouvir oráculos, palavras que saem da boca de Deus, para o povo de Deus. E acerca desta expressão de sair de Deus e de vir a sabedoria de Deus, no capítulo 9 de Romanos, nós lemos no versículo 23 que Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Deus sempre fez isso e continua a fazer, faz conosco também. Lermos a Bíblia, lermos as Escrituras Sagradas, é termos este contacto com as riquezas da sua glória, com esta preciosidade da sua sabedoria. Paulo, numa outra carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz que o Evangelho
essa mensagem sobre o amor de Deus, ele chama de tesouro. No versículo 7, 2 Coríntios 4, 7. Este tesouro Deus confiou-nos, nós que somos vasos de barro. Mas esta é a mensagem que nós temos, nós, povo de Deus. Mas há uma importante passagem, se quiserem marcar, e sugiro que vão marcando anotando estas passagens, se quiserem ir abrindo e sublinhando as vossas Bíblias. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Paulo, na verdade, falando com a igreja de Éfeso, mas através de Timóteo, dirigindo uma carta a Timóteo, ele descreve a igreja como coluna e baluarte da verdade. A igreja é aquela instituição de Deus que defende, a quem Deus confiou a verdade e que defende a verdade, que sustenta a verdade. Deus deu a verdade à igreja. E é essa verdade que ele escreve, sobre a qual ele escreve na segunda carta, também no capítulo 3, versículo 15, ele diz a Timóteo, é essa verdade, é essa sabedoria de Deus que te pode tornar sábio para a salvação, para a fé, por meio da fé em Jesus, para a fé verdadeira, a fé que salva. É essa a verdade. Então nós perguntamos qual é a vantagem do judeu, perguntamos com Paulo, uma pergunta que desperta a mente para fazer refletir porque é que é bom nascer no povo de Deus. E nós aplicamos porque é que é bom nascer numa igreja, nascer numa família cristã, porque é que é bom pertencer a uma igreja. A resposta é que é bom sim, é bom em muitos aspectos. Há muitas vantagens, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E esta expressão oráculos, como eu já fiz referência, tem a ver com oração, tem a ver com falar, mas ela vem de uma palavra muito conhecida no nosso meio evangélico, no meio da igreja, a palavra grega logos. É uma tradução, é um uso dessa palavra. E, na verdade, é um diminutivo dessa palavra que é encontrado frequentemente nas páginas do Novo Testamento. Então nós poderíamos traduzir livremente este versículo e dizer que há muita vantagem em nascer judeu, porque aos judeus foi confiada a palavra de Deus. É a mesma coisa que está a ser dita, mas com uma outra expressão. Eu gostaria então que os irmãos abrissem ou que anotassem algumas passagens importantes que descrevem esta entrega, esta confiança que Deus mostra ter no seu povo ao entregar a sua palavra ao seu povo. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 7 e 8, uma passagem muito importante sobre este processo, esta descrição de como Deus confia, como Deus entrega a sua palavra ao seu povo, neste caso os judeus. Esta pergunta que surge aqui em Deuteronômio 4:7, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho, vos apresento? Pergunta Moisés. Conhecem alguma outra nação, algum outro povo que tenha um Deus como o nosso? Um Deus tão chegado ao seu povo como o nosso Deus, como o Senhor? Existe algum Deus que tenha estatutos, juízos, leis tão justas como esta lei que Ele está a confiar ao seu povo? A resposta é óbvia, não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus, como o Senhor, que tenha confiado ao seu povo este tipo de ensino, de oráculo, de palavra, de revelação. Outro texto importante no Antigo Testamento acerca deste processo de Deus confiar a sua palavra ao povo está em Neemias, capítulo 9, versículo 13. Na nossa igreja estamos a estudar este livro de Neemias e lemos este versículo recentemente, meditamos sobre ele. Versículo 13, Neemias 9, lemos assim: desceste sobre o monte Sinai, falando do Senhor, descrevendo o que Deus fez, desceste sobre o monte Sinai e do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Deus deu ao seu povo coisas boas, mandamentos bons. A palavra do Senhor é boa.
Deus confiou, Deus deu ao seu povo. Paulo, no início desta carta que estamos a ler, Romanos, no capítulo 2, no versículo 19, diz que a Bíblia ou a lei do Senhor, ele diz que é uma coisa excelente. São coisas excelentes. Quando nós somos instruídos pela lei, nós descobrimos as coisas excelentes. Quando alguém é instruído na vontade de Deus, quando alguém conhece a vontade de Deus, aprende aquilo que é excelente. Então ele chama a lei de Deus aqui de coisa excelente. E no capítulo 9, Romanos 9, versículo 4, esta descrição dos judeus, são israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles também descende o Cristo. E aqui neste versículo, Cristo é chamado de Deus bendito para sempre. É a revelação de Deus a um povo, aos judeus, aos israelitas. As alianças, a lei foram entregues, foram confiadas aos israelitas. É o Evangelho de Deus, como nós já lembramos. E é assim que, logo no início da carta, Paulo fala do Evangelho como tendo sido entregue por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de Jesus, a respeito do Filho de Deus. Então, uma passagem muito importante que o próprio Jesus, palavras que Jesus dirigiu aos judeus. Então, convido os irmãos a abrirem em João capítulo 5, versículo 39. Palavras de Jesus aos judeus acerca dos oráculos, acerca das Escrituras. Ele diz e faz este confronto aos judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia apresenta Jesus, os oráculos de Deus, a revelação de Deus, ela foi dada porque ela termina em Cristo, ela aponta para Cristo, testifica de Jesus. É ela que dá a vida eterna, ela que fala e descreve o que é a verdadeira vida. Estevão, quando estava a ser questionado e neste momento já até preparado por Deus para o seu martírio, ele tem a oportunidade de pregar um sermão histórico, contando a história do povo de Deus, de como Deus chamou o seu povo e como usou os seus profetas, os seus servos, e ele cita Moisés. Versículo 38, Atos capítulo 7, versículo 38. Ele fala de Moisés e diz: ele é quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Aqui Estevão está a dizer que essas palavras confiadas aos judeus são palavras vivas, que lhes foram transmitidas, mas também precisam ser continuamente transmitidas. E os pais devem transmitir aos filhos. As gerações anteriores devem transmitir às gerações posteriores. Palavras vivas. A Bíblia, estes oráculos, a palavra de Deus, ela testifica de Jesus. São coisas boas, são coisas excelentes, são palavras vivas. É assim que o povo de Deus tem recebido estes oráculos, tem entendido estes oráculos. Como já mencionamos no capítulo 3 de 2 Timóteo, são sagradas letras que podiam tornar Timóteo sábio para a salvação, mas a qualquer um de nós. Mas no versículo 16 tem esta linda descrição do que é a Bíblia. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, seja todo homem, e aqui homem e mulher, todo filho de Deus, esteja preparado para fazer a vontade de Deus, para toda a boa obra. Que seja amadurecido, que seja aperfeiçoado, que seja trabalhado por estes oráculos, por estas revelações, esta manifestação da sabedoria de Deus. Ele que, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada aos apóstolos, e nós perseveramos no ensino dos apóstolos. Perseverar é voltar, é repetir, às vezes no mesmo dia, 2 vezes, os mesmos versículos, mas é isso, perseverar.
para que ouçam, para que chegue a mais pessoas. Foi-nos transmitido, é nosso dever transmitir. A igreja tem entendido isso e está a praticar isso. Outro texto importante, 2 de Pedro, capítulo 3, que revela ou que descreve este processo, a importância da repetição. 2 de Pedro 3, versículos 1 e 2, ele diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Estão lembrando aquele princípio de escrever, de ensinar, de doutrinar, é uma expressão de amor. Por isso Pedro disse aos seus leitores: sois meus amados, eu amo porque eu estou a ensinar, eu estou a repetir o ensino de Jesus, eu estou a escrever as mesmas coisas, porque eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Esta expressão de amor, de dizer o que Jesus disse, de lembrar das profecias que apontavam para Jesus. Então este é o processo de ter contacto com os oráculos de Deus. E mais um texto muito importante. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. A orientação que o próprio Senhor Jesus deu a João. Ele disse a João: João, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são, ou seja, as coisas que estão a acontecer e as coisas que virão a acontecer, as que hão de acontecer depois destas. E assim nós temos a Bíblia, porque a Bíblia é esse resultado daquilo que aconteceu e é um relato daquilo que Deus realizou e Deus fez, daquilo que Deus ainda está a fazer. E há coisas que ainda não aconteceram, mas que hão de acontecer e que já estão profetizadas, e nós que somos crentes, nós sabemos que são factos, ainda não sucederam, mas são realidade. Aquilo que Jesus profetizou que irá acontecer, vai acontecer. E nós temos essa segurança e temos também essa confiança que ao ler a Bíblia estamos a ler o melhor noticiário, estamos a ter contacto com as melhores notícias, mais fiáveis, as melhores de todas. Porque é assim que termina o livro de Apocalipse. No capítulo 22, versículo 6, nós lemos: estas palavras, disse Jesus, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isto é a confiança que nós temos, que aquilo que foi confiado aos apóstolos, aquilo que aconteceu, é verdade, é um facto. Por muito extraordinário que nos pareça, mas é um facto. As coisas, os milagres que Deus fez, são realidade, aconteceram. O que Deus fez por meio dos apóstolos, coisas extraordinárias, são factos. O que está a acontecer e que a Bíblia descreve nos nossos corações, neste século, neste mundo, nesta geração, a Bíblia descreve o mundo, descreve o que estamos a viver. É verdade, é a realidade, mas o que há de acontecer são palavras fiéis, são palavras verdadeiras. Foi o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, que enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer. É esta a nossa confiança. Ao lermos a Bíblia, nós temos palavras fiéis e verdadeiras. Portanto, quando nós ouvimos a pergunta: qual é a vantagem do cristão? Qual é a vantagem de alguém estar num culto, de estar exposto à pregação, estar exposto à leitura da Bíblia, como há pouco nós ouvimos, 1 Coríntios 16? Qual é a vantagem do cristão? A resposta é muita. A mesma resposta que nós vemos aqui acerca dos judeus e da vantagem de serem judeus, nós também podemos dizer que ser crente, nascer numa família cristã, pertencer a uma igreja cristã, estar exposto à palavra de Deus, tomar notas da exposição bíblica, tem muita vantagem, há muitos benefícios. Porque aos cristãos também foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são sinônimos, como nós já vimos, da palavra de Deus, as palavras de Deus, a lei do Senhor. Que eu tenho renovado o meu compromisso de ler assim em papel, na forma escrita. Não haver distrações, não haver notificações. Lermos é um bom exercício, sublinharmos no papel, termos um livro que conhecemos, que manejamos com propriedade, sabemos até a ordem em que os livros aparecem na Bíblia, sabermos onde localizar rapidamente alguns versículos para cuidarmos de nós e de outros.
mas nós já cantamos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. E um irmão chamado Albert Barnes, numas anotações acerca do Antigo Testamento, na verdade, acerca da palavra, ele disse assim: o significado de perfeito é que na Bíblia não falta nada para que ela esteja completa. Nada que possamos considerar que falte para que ela seja aquilo que deve ser. Não lhe falta nada para ela ser o que deve ser. Ela é completa como uma revelação da divina verdade, é completa como regra de conduta, é verdade absoluta, é adaptada como sabedoria consumada às necessidades do homem, é um guia inerrante de conduta. Não há nada nela que conduza os homens ao erro ou ao pecado. Não há nada essencial para o homem saber que não seja encontrado aqui. Não há nada essencial que nós precisemos saber que não encontremos aqui. Há muita informação que nós não encontramos aqui, mas a conclusão lógica é que não é essencial. O essencial está aqui. Aquilo que Deus sabe que nós precisamos ouvir, entender e praticar está aqui. Deus sabe disso. E por isso a palavra tem sido preservada. E por isso nós podemos nos considerar felizes, bem-aventurados, beneficiados. São grandes as vantagens de termos esta palavra, de termos a Bíblia. Abram também comigo no Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Um versículo também para sublinhar, marcar, lembrar sobre este processo de Deus confiar, de dar a sua palavra. Vejam o que diz aí: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e livrou-os do que lhes era mortal. O que é mortal? O que é que nos separa da vida, da verdadeira vida? É o pecado. São os nossos pecados, são as nossas iniquidades, são as nossas falhas, é a nossa desobediência, é a nossa imperfeição. Nós nascemos separados de Deus. Não há um justo nenhum sequer. E é a palavra que Deus usa, por meio do seu Espírito, que nos faz entender esta palavra. É a palavra que nos convence da nossa condição de doentes, de condenados à morte. É esta palavra que Deus usa para restaurar a nossa alma, para nos curar e nos pôr de novo em contacto com a vida verdadeira, com Ele mesmo. Qual é, pois, a vantagem, então, do cristão? A vantagem é muita, há muita vantagem, principalmente porque aos cristãos foram confiados os oráculos de Deus. Um dos salmos, que também já houve menção a ele, um dos salmos que canta esse lindo poema acerca das Escrituras, é o Salmo 119. E eu gostaria de ler alguns versículos. Então vamos até o Salmo 119 para ver como ele canta acerca dos oráculos de Deus. Salmo 119, vamos começar por ler o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar é observar, é lembrar, é meditar, para não pecar, para manter um caminho puro diante de ti. Senhor, eu preciso guardar os teus oráculos, a tua revelação, a tua palavra no meu coração. Versículo 42. Saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. Para saber responder, eu tenho que confiar na tua palavra. Versículo 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Como nós precisamos entender isto. Nós que corremos tanto atrás de euros, que é sinônimo de ouro e de prata. Alguns correm atrás de dólares ou bitcoins, mas como precisamos lembrar que para o crente, para alguém que entendeu os tesouros, estas coisas excelentes, esta
bênção de ter contato com a palavra de Deus tem muito mais valor, aquilo que procede da boca de Deus, que sai da sua boca, do que milhares de euros, ou de casas, ou de terras. Versículo 92, nós já o lemos hoje aqui, ainda há pouco foi lido, fala sobre o prazer. Como nós precisamos de ensinar a nossa alma a ter novos prazeres, não os prazeres da carne, que refletem inimizade contra Deus, que nos deixam irritados quando ficamos escravos desses prazeres da carne, e quando não os temos, ficamos impacientes. Como nós precisamos ensinar a nossa alma e o nosso corpo a ter prazer na lei do Senhor, a meditar nela de dia e de noite, porque é ela que nos ajuda a lidar com a nossa angústia, com a nossa tristeza profunda. E não faltam ocasiões para estarmos tristes. Estamos tristes com o nosso governo, estamos tristes com a nossa sociedade, estamos tristes com o que está a acontecer em Israel, estamos tristes pelo facto de existir guerra no mundo. Versículo 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Não apenas podemos ter prazer, mas podemos ter esse contato com a verdadeira vida. A verdadeira vida não é isto aqui, isto é uma ilusão. Viver apenas para ter educação, para depois poder ter um bom emprego, ter um bom salário, uma boa casa, uma boa aposentadoria ou reforma, isso é ilusão, tudo vai passar. Nós queremos boa saúde. Passei por um período de fragilidade de saúde, já mencionei que o meu filho se sente doente. Nós valorizamos a saúde, valorizamos os medicamentos que aliviam as nossas dores. Muitas vezes a nossa angústia vem por causa de dores, de doenças. Mas a nossa confiança não pode estar aqui, neste corpo, nesta vida. Há uma nova vida, há uma vida muito mais importante do que esta para ser contemplada, valorizada. É por meio da palavra que nós temos essa vida. É por meio da palavra de Deus que nós somos declarados vivos, somos ressuscitados dentre os mortos espirituais. É a palavra que gera vida. E foi isto que o salmista cantou aqui no versículo 93. São os preceitos do Senhor, os oráculos do Senhor que dão vida. Vida verdadeira, vida eterna, vida para além desta. Versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, os meus professores, porque eu medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Versículo 104. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, sabedoria, compreensão, prudência, entendimento. São vantagens de quem lê a Bíblia, de quem ouve e confia na palavra de Deus, quem tem contato com os oráculos de Deus. Sabedoria, compreensão, prudência, entendimento. Qual é a vantagem de quem ouve? Quem tem contato com os oráculos de Deus, qual é a vantagem? É grande, é muita vantagem. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, os meus caminhos. Não andamos às cegas, nós sabemos para onde vamos. Sabemos de onde viemos e para onde vamos. Se estamos vivos, somos como Jesus. Ele disse, eu sei de onde vim e para onde vou, porque temos luz no caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho espiritual. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós temos factos que nos esperam, profecias que se vão cumprir, descrições do nosso lugar eterno, da nossa moradia eterna, que são precisas. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Versículo 142. A tua lei é a própria verdade. Versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio e serão até ao fim. E por isso lembramos de 1 Timóteo 3,15, que a igreja é essa coluna e baluarte desta verdade, da verdade de Deus. A verdadeira verdade, a verdade que importa, a verdade que é essencial. E a igreja tem essa verdade. Então qual é a vantagem de ser igreja? É grande a vantagem, são muitos os benefícios. Guardar puro o caminho, não pecar contra Deus, saber responder aos que nos desafiam, aos que nos provocam, que nos ridicularizam,
Nós aprendemos com a Bíblia a responder a essas pessoas, ter consolo na angústia, aprender e saber que temos uma riqueza muito mais valiosa e muito mais duradoura do que qualquer saldo bancário, qualquer património imóvel. Poder experimentar verdadeiro e alegre prazer, sem arrependimento, sem ficar com vergonha de ter tido aquele prazer. Porque muito do prazer da carne, logo a seguir, traz vergonha, traz arrependimento. Tanta coisa boa que nós achamos, mas logo assim, quando meditamos, quando alguém vê, quando alguém sabe, traz uma vergonha, um peso tão grande. A Bíblia, meditar nela, traz um prazer do qual nós não nos envergonhamos. Traz alegria, porque é fonte de vida, é fonte de sabedoria, de compreensão, de prudência, de entendimento, é luz para o caminho, ela é a verdade. Isto é uma bênção que os crentes têm. Ser crente, ser cristão, ser de uma igreja, é ter contacto com estes benefícios, é ter estas vantagens. E poder dizer como o salmista no versículo 56, do Salmo 119, tem-se dado assim comigo. Sublinhem também esse versículo, ou deixem-se confrontar por esse versículo. O salmista disse assim, tem-se dado assim comigo, ou seja, eu também tenho sido beneficiado dessa forma, eu tenho tido esse tipo de vantagem, porque eu guardo os teus preceitos. O objetivo é nós podermos dizer, Senhor, eu também tenho esses benefícios, eu também tenho essas vantagens, eu também guardo os teus preceitos. E por isso tem-se dado assim comigo. É isso que tem acontecido comigo. Eu tenho sido abençoado. As pessoas olham para mim e veem-me como feliz, como até avantajado, porque eu guardo os teus preceitos. Eu posso guardar puro o caminho, eu posso me desviar do mal, eu posso não pecar contra ti, eu posso responder de uma forma que te agrada e que revela entendimento, prudência, sabedoria. A palavra de Deus dá isso e dá-nos esperança e dá-nos alegria mesmo na doença, mesmo no meio do sofrimento e na aflição, no desemprego. O Senhor dá-nos a possibilidade de sermos alegres. Tem-se dado assim conosco que ouvimos regularmente a palavra de Deus, temos contacto com esta fonte de sabedoria. Mas há uma outra pergunta aqui no texto: qual é a utilidade da circuncisão? E é importante nós também refletirmos brevemente sobre essa expressão, esse conceito da circuncisão. Já falamos, já lemos acerca da circuncisão no capítulo 2, no final do capítulo 2, mas sabemos que há uma correspondência, uma ligação ao batismo. Essa correspondência é feita em Colossenses 2. Então a pergunta poderia ser feita: qual é a utilidade do batismo? À luz desta pergunta, qual é a utilidade da circuncisão? Lembrando que a circuncisão era uma marca na carne, uma marca da aliança do povo judeu com o Senhor. Teve o seu início com Abraão, está lá em Gênesis no capítulo 17, a história da circuncisão, como é que começou essa prática judaica que permanece até os dias de hoje, a circuncisão. Mas está lá a explicação em Gênesis 17. Para os judeus, os gentios, os estrangeiros, eram considerados os incircuncisos. Eles até acrescentavam os cães incircuncisos. Eram desprezados. Os judeus olhavam com desprezo para os incircuncisos. A tragédia é que os judeus dependiam dessa marca física. Eles gloriavam-se dessa característica, dessa marca física, em vez de se basear na realidade espiritual que ela representava. Eles não entenderam bem, nem todos entenderam bem o que significava a circuncisão. Então, algumas passagens importantes acerca desse confronto que Deus faz, acerca do entendimento que os judeus tinham da circuncisão, está Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, Jeremias capítulo 9, versículo 26 e Ezequiel 44, 9. Então, em Deuteronômio 10, 16, Deus diz assim, através de Moisés: circuncidai o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Isto é circuncisão.
é do coração, é não serem rebeldes, não serem teimosos, não serem desobedientes, não persistir no erro. A ideia da servidura é essa de teimosia, de continuar a fazer a própria vontade, a seguir os seus impulsos. Circuncidai, pois, o vosso coração. Em Jeremias 9, o Senhor diz que a casa de Israel, os judeus, portanto, são incircuncisos de coração. A mesma coisa em Ezequiel capítulo 44, fala de incircunciso de coração. O verdadeiro judeu é aquele que teve uma experiência espiritual interior no coração e não meramente uma operação física exterior. Então não é algo que se possa fazer apenas exteriormente para agradar a Deus, para ser agradável aos olhos do Senhor. As pessoas hoje também cometem esse mesmo erro com referência ao batismo, à ceia do Senhor ou à membresia numa igreja local. Há uma tendência de querer se fazer mostrar ou parecer crente, parecer cristão, seguindo os ritos cristãos, pedindo para ser batizado, participando da ceia do Senhor, comendo pão, bebendo cálice, tendo o seu nome escrito num documento associado à igreja. Há pessoas que se contentam com essas aparências, com esses sinais, acham que são crentes porque passaram por esses ritos, por esses momentos, por esses cerimoniais, ou porque os repetem. Só que precisamos lembrar o que Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, no versículo 16, que Deus julga de acordo com os segredos dos homens. Deus vê o coração. Deus há de julgar a humanidade, Deus há de nos julgar, não é pelo que os homens viram, pelo que a igreja viu, pelo que as famílias viram, a sociedade viu, mas Deus há de nos julgar pelo que está dentro do nosso coração. É algo interior, é algo interno. E que Deus vê. Cada um de nós sabe os pensamentos que tem, os desejos que tem. Nós sabemos o que fizemos interiormente, mesmo que as nossas mãos não tenham feito, os nossos pés não tenham ido, mas nós sabemos o que desejamos. Nós sabemos o que os nossos olhos veem e cobiçam. Cada um de nós sabe da sua culpa, o seu peso. E lembramos então que Deus há de julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho de Romanos, desta carta, o Evangelho dos apóstolos, o verdadeiro Evangelho. De modo então que Deus não se impressiona com meras formalidades externas. Deus não fica impressionado com a qualidade da água que nos batizou, a qualidade do vinho que nós bebemos na ceia do Senhor. Não é isso que nos purifica. E por isso, à luz de Romanos 2, nós sabemos que um gentio obediente sem circuncisão seria mais aceitável do que um judeu desobediente com a circuncisão. Na verdade, um judeu desobediente transforma a sua circuncisão em incircuncisão aos olhos de Deus, pois Deus olha para o coração do judeu. Os judeus elogiavam-se uns aos outros pela sua obediência exterior à lei, mas o importante é o louvor de Deus, não é o louvor dos homens. Isso está no último versículo do capítulo 2. E quando nós pensamos no significado do nome judeu, que significa louvor, elogio, então esta afirmação do versículo 29 ainda ganha mais luz, porque é de Deus que deve vir o louvor, ser elogiado, ser louvado. O ser aprovado é por Deus, não por uma comunidade apenas, não por uma sociedade, não por uma congregação, não por uma família. Nós não nos podemos satisfazer apenas com o exterior. Há coisas bem mais importantes que Deus está a fazer e que nos quer ajudar a entender. Qual é, portanto, a utilidade
da circuncisão. Podemos fazer esse paralelo com o que nós como igreja vivemos. Qual é a utilidade do batismo, da identidade como membro de uma igreja? Nós sabemos que isso aponta para um processo de edificação, de santificação, porque igreja, pertencer a uma igreja, ser membro, ser batizado e membro de uma igreja, é ser aquilo que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele descreve a igreja assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. A vantagem de sermos batizados e membros de uma igreja é que nós estamos a ser convidados, convocados, orientados a sermos cada vez mais como Jesus, mais santos, mais obedientes, mais puros, mais submissos aos oráculos de Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos santos, justos e bons do nosso Senhor. Essa é a vantagem de sermos membros de uma igreja. Porque é isso que é ser igreja. A igreja verdadeira é a igreja composta por homens santificados, homens e mulheres que estão a ser chamados para serem santos. 1 Pedro 3, 21, essa imagem do batismo que Pedro usa aqui, baseado nas águas do dilúvio, com referência então à água do dilúvio, figurando o batismo, diz Pedro aqui: agora também essa água vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, não é apenas cortar um pedaço de carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esta questão da consciência, algo que nós não vemos, nós não tocamos, mas nós sabemos que existe. Essa voz interior, e é essa dimensão da nossa existência que precisa estar viva e saudável. Ter boa consciência. É o coração. Consciência é sinônimo do coração. É essa vida íntima com Deus, com Jesus, o Espírito Santo a ministrar, a falar, a ensinar no coração. E se nós não ouvimos a voz de Deus no nosso interior, se nós não temos ouvido os oráculos de Deus, nós estamos mortos, nós ainda não fomos ressuscitados. Porque alguém que crê que Jesus está vivo, alguém que o chama Senhor e o considera Senhor, essa pessoa foi chamada à vida e essa pessoa tem consciência. O Espírito Santo fala ao coração, fala à mente, fala à consciência. Numa outra versão, numa outra tradução deste versículo, nós lemos assim: no batismo vocês declararam ter boa consciência diante de Deus. É isso que o batismo deve dizer. Eu sou sensível aos oráculos de Deus. Eu sou sensível aos elogios de Deus, à opinião que Deus tem sobre mim. Não é só o que as pessoas pensam de mim. Eu sou sensível ao que Deus diz, ao que Deus sabe, ao que Deus vê em mim. E por isso nós precisamos, sim, do corpo. O corpo ajuda-nos. O corpo é essa manifestação visível de Jesus. Quando há verdadeira igreja, há verdadeiros santos, verdadeiros homens e mulheres a serem santificados, nós podemos perceber se realmente estamos vivos espiritualmente. Mas se é facto, e à luz deste capítulo, se é um facto que os judeus estão condenados e só pelo facto de nascer judeu não significa que está salvo e que é verdadeiramente judeu e por isso continua indesculpável, qual é a vantagem de nascer judeu? E se é um facto que os filhos dos crentes também são condenados, não basta nascer numa família cristã, não basta ter avós crentes, viver num país cristão, isso não é suficiente. Então qual é a vantagem de nascer numa família crente, de ter contacto com a igreja, com o Evangelho, fazer parte de uma comunidade cristã? Qual é a vantagem de ser batizado, participar da ceia do Senhor, de orar, cantar hinos, cantar cânticos espirituais, de acompanhar com atenção a pregação, a exposição bíblica? Porque isto trata-se de um processo. E por se tratar de um processo, haverá passos, e alguns vão ser passos aos tropeções, vamos ter quedas no processo. E Deus sabe disso e é por essa razão que Ele dá o seu Espírito, Ele dá a palavra, Ele dá-nos acesso a Ele em oração, Ele dá-nos a oportunidade de conviver com pessoas a quem Ele chama de santos, a quem Ele dá esse caráter de santidade, justiça em Cristo, para nós nos podermos manter no caminho certo, no caminho dEle. É a igreja que nos ensina a andar no caminho certo.
É a igreja, ao repetir a leitura, a aplicação da palavra de Deus, ao cantar hinos e cânticos espirituais, que fala da verdade. É assim que nós nos aconselhamos uns aos outros para estarmos no caminho certo. Qual é a vantagem então de nascer numa família cristã, de fazer parte de uma igreja? A vantagem é muita, é grande. Porque é aqui que nós ouvimos a verdade, é aqui que nós somos confrontados com a realidade. O que é a verdadeira vida? Quem somos? É aqui que, ao fim de alguns meses, de alguns anos, as nossas fraquezas e as nossas falhas ficam evidentes. É no convívio com a família, é podendo visitar as casas, ouvindo o testemunho dos maridos, das esposas, dos filhos, dos sogros, dos vizinhos. É assim que a realidade vai sendo manifesta acerca de cada um de nós. É no contacto com os outros, não é vivendo uma fé isolada na internet, mas é no convívio com crianças, com pessoas mais velhas, com pessoas de outras culturas, bem diferentes da nossa. É assim que nós somos confrontados com a realidade. É aqui que descobrimos quem somos. É na leitura da palavra que é como um espelho para mostrar o nosso coração. É aqui. Portanto, é uma grande vantagem podermos ter contato com os oráculos de Deus. Nos terem sido confiados os oráculos de Deus. Quando estudamos este capítulo, estávamos a viver uma fase muito sensível como família. Isto foi em 2017 e nessa altura, em abril de 2017, o Pedro, o nosso filho, ele passou por um exame que mostrou um tumor na perna. Ele queixou-se do joelho, dores que achávamos de crescimento, fez um raio-x e mostrou algo estranho e houve um alarme dos médicos. Fomos orientados a procurar com urgência realizar outros exames e o Pedro fez cintilografia, TAC, ressonância magnética. Havia assim aquele sentimento, aquela sensação de urgência, vamos descobrir o que isto é. E enquanto aguardávamos pelos resultados, não foram imediatos, demoraram alguns dias, mas eu lembro que pudemos lembrar, como família, partilhar mais uma vez o Evangelho com ele, mas não apenas com ele, com a Ana. Tivemos esse tempo de nos certificarmos que todos nós já havíamos entendido a mensagem de Paulo aos Romanos, a mensagem do Evangelho. Já tínhamos ouvido e entendido estes oráculos de Deus. Meditar no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos. O Evangelho é esse poder para a cura, para a ressurreição, para a vida eterna. Então, baseados nessa mensagem, nós fortalecemos a nossa confiança no Senhor nessa altura, na ressurreição, na vida eterna e na sua soberania, porque se Deus quisesse, e se Ele quiser que os nossos filhos morram jovens, assim como a minha irmã faleceu quando ela tinha 25 anos, mas é a soberania de Deus. Mexeu com a minha vida, com a dos meus pais muito, com a do filho dela, na altura tinha 1 ano e meio, mas Deus é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, e nós estamos a ser ensinados a submetermos-nos à sua vontade. Na altura os exames revelaram que era apenas um tumor benigno e nós deixamos de pensar nesse tumor. Lembramos agora por causa deste texto, mas foi uma reflexão importante naquela altura. É uma reflexão importante pensar em tempos de crise, se alguém doente, se alguém desempregado, se alguém assustado com as guerras que estão a chegar perto. Pensarmos sobre estas coisas é importante. Pensar que a nossa vida aqui vai terminar, isto vai acabar, nós não vamos ficar aqui para sempre. Então é um exercício importante. Isso aconteceu em abril e em maio desse mesmo ano, 2017. Nós passamos por um dos momentos mais significativos da nossa história de família. Com alguns outros jovens da igreja, os nossos filhos, o Pedro e a Ana, eles deram testemunho público da sua fé em Jesus Cristo através do batismo. Eles desceram às águas. E nós acreditamos que esse momento refletiu o maior milagre e a maior bênção que os nossos filhos poderiam receber do Senhor. Ele não foi a água, não foi o mergulho, mas é um reflexo de algo que
que aconteceu quando eles entenderam o Evangelho. Quando eles tiveram a sua consciência sensibilizada, vivificada pela palavra de Deus. Quando eles entenderam o Evangelho e depositaram a sua confiança em Jesus. E essa é a maior bênção que qualquer um de nós pode receber. E essa é a vantagem, então, de nascer numa família cristã, de nascer num país onde é possível ter contacto com o Evangelho, com a igreja, é possível fazer parte de uma comunidade cristã, é possível ser batizado, participar da ceia do Senhor para lembrar regularmente do Evangelho, onde podemos orar, cantar hinos, cânticos espirituais tão lindos como os que nós já cantamos hoje, onde podemos ter uma sala como esta para poder acompanhar com atenção uma exposição bíblica. Mesmo numa sociedade tão agitada, nós podemos aquietar o nosso corpo e ouvir, e tomar notas, e meditar. Que bênção, que vantagem ser igreja, pertencermos a uma igreja e termos oportunidades como esta. Então o que pode e deve sair da nossa boca são palavras de louvor. E é assim que termina a carta aos Romanos. No capítulo 16, versículo 27, Paulo termina com uma expressão de louvor, de glorificação de Deus. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. E nós queremos fazer isso, queremos agradecer a Deus, porque temos igreja, temos pastores, temos irmãos, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo. Nós temos fé, nós temos esperança, nós temos confiança. Nós podemos responder de forma sábia, porque temos um professor sábio, omnisciente, todo-poderoso, paciente, amoroso, compassivo. Ele é digno do nosso louvor, da nossa gratidão. Então nós vamos orar agora para agradecer ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por estes benefícios que Tu nos tens dado. Sentimos-nos felizes, abençoados por termos este tempo aqui como igreja reunida. Obrigado, ó Deus, que nos confiaste os Teus oráculos, os Teus ensinos, os Teus preceitos, a Tua sabedoria. Obrigado, ó Deus, porque tens despertado o nosso coração para estar atento à Tua palavra, à pregação da Tua palavra. Então, Pai, continua essa obra em nós, a fazer frutificar, crescer no nosso meio, em nós, os Teus preceitos, a Tua lei, os Teus mandamentos justos e bons, os Teus princípios. Ó Deus, continua a vivificar-nos, a alegrar-nos, a consolar-nos por meio dos Teus oráculos. Sentimos-nos beneficiados, sentimos-nos, Senhor, realmente abençoados, e por isso, para Ti, o nosso louvor, a nossa expressão de graças, glória a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela ação do Teu Espírito, obrigado por Jesus, no nome de quem nós oramos.